Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Eu falei há alguns vídeos atrás que o Níger é um grande produtor de urânio. Lembram disso? Níger, ex-colônia francesa, mas muito atrelado à economia francesa, é um grande produtor de urânio, mas também tem muito ouro, tem diamantes, tem petróleo. Porém, a população é muito pobre. O Níger é um dos países mais pobres da África. Mais de 50% da população do Níger, por exemplo, não tem luz elétrica. Mas o Níger, como produtor de urânio, fornece muita energia, muita luz elétrica para a França, cuja capital é conhecida como Cidade-Luz. Na França existe muita luz, mas no Níger, coitadinho, que fornece urânio para as usinas nucleares francesas, não tem luz elétrica. Bem, ontem alguém me mandou aqui uma informação publicada num perfil chamado Notícias e Guerras do Twitter, que dizia o seguinte: o governo do Níger anunciou um aumento drástico no preço de exportação do seu urânio, que passou de 80 centavos de euros para 200 euros por quilo. O Níger vendia o quilo de urânio para a França por 80 centavos de euros. E agora passará o preço, então, o quilo, a 200 euros. Diz também o comunicado que antes o preço do urânio nigeriano era determinado pela França, que é o principal comprador do mineral. A França explorava as minas de urânio do Níger desde a época colonial e pagava um valor muito baixo pelo recurso. Com o preço antigo, o Níger recebia cerca de 200 milhões de euros por ano pela exportação do seu urânio. Em contrapartida, a França e outros países doadores ofereciam uma ajuda humanitária de 2 bilhões de dólares por ano ao Níger, que é um dos países mais pobres do mundo. Com o novo preço, o Níger espera arrecadar 56 bilhões de euros por ano com a venda do seu urânio, o que seria suficiente para financiar o seu próprio desenvolvimento econômico e social. Eu lembro ter dito o seguinte: imaginem que um dos maiores produtores de urânio do mundo, que tem muito petróleo, pedras preciosas, diamantes e ouro, tenha também grandes ferrovias com trens ultra rápidos, grandes rodovias, hospitais de primeiro mundo. Pois é, só que nada disso é verdade, porque, como disse e repito, o Níger é um dos países mais pobres, mais miseráveis da África. Contudo, recebia 2 bilhões de dólares por ano de ajuda desses bons países europeus, como a França, por exemplo. Só que, se vender o seu urânio ao preço de mercado, que ao que tudo indica é um preço justo, receberá 56 bilhões, não de dólares, mas de euros por ano. 56, ou seja, 54 bilhões a mais do que recebe dos bons compradores ocidentais. Aí se pergunta, por que o sul do planeta, por que o hemisfério sul odeia tanto os seus antigos colonizadores lá do norte? Bem, talvez isso responda um pouco à questão. Por falar em norte e por falar em sul, o major-general aposentado Alexander Vladimirov, autor do livro Teoria Geral da Guerra, uma teoria em 3 volumes, um livro em 3 volumes, fez uma previsão alarmante essa semana. Ele disse que uma guerra nuclear com o Ocidente é inevitável. Bem, Vladimirov
não é preciso dizer, é reconhecido sim por ser um grande autor de estratégia militar e leitura de geopolítica. Ele é um general russo, claro, como disse, muito lido nas academias militares lá da Rússia e também da China. Bem, o que é interessante nesta divulgação assombrosa, ou nessa previsão assombrosa de Vladmirov, é que ele, na sua teoria, defendia a, digamos assim, mudança de estratégia da terceira para a segunda G. Na segunda G, era preciso eliminar adversários e conquistar territórios. Com a terceira G, vem a novidade da guerra híbrida dentro da sua teoria. E a guerra híbrida, dizia ele, não necessita mais da aniquilação do adversário, como nos moldes antigos. Basta criar o caos interno dentro de uma região a ser destruída e ela se autodestruirá. Só que agora ele está falando algo bem diferente da sua teoria. Bem, um pouco da teoria de Vladmirov dizia o seguinte: a guerra existencial significa que os objetivos da guerra já não são a conquista física de um território, de um lugar específico. A estratégia já não envolve destruição, intimidação ou aniquilação. Portanto, o uso da força militar direta não é mais um método, não é o método mais importante a ser utilizado contra outros elementos militares. A estratégia transforma-se na utilização de outros métodos indiretos, cujo objetivo é criar o caos organizado. Tudo isso nos leva a outro conceito, a guerra cultural, que consiste na criação de correntes de influência política, econômica e cultural. Para isso são necessários meios ou formas que proporcionem influência direta sobre as figuras ou espólios do adversário escolhido, como objetivo. Políticos, grupos de influência, comandantes militares, setores da população, para acabar provocando um colapso interno, ou pelo menos uma situação de instabilidade. Então percebam, ele é bastante conhecedor do método atual da terceira G. Crie o caos numa determinada região, coloque cidadão contra cidadão, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai e assim por diante, e teremos o princípio da derrocada daquele território que se quer ver destruído, claro. Não é preciso colocar uma força militar direta contra determinado país. Vai-se usando outros métodos. Coloca-se a cultura como uma arma de guerra para que ninguém mais se entenda, por exemplo. Só que agora ele diz algo bem diferente. Não, a terceira G, com uso de força N, é inevitável. Por que será? Porque ele mudou de posição depois de notabilizar-se por essa leitura perfeita da atualidade. Porque talvez a Rússia, o seu país de origem, já esteja por aqui com esse tipo de estratégia militar envolvendo muita arma biológica, por exemplo, muita guerra cultural e arma biológica. Aí eu lembro da profecia de Nossa Senhora em Fátima, que dizia: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Entre os erros espalhados pelo mundo estava em germe aí a guerra híbrida. Exatamente tudo isso que o autor tudo isso que Vladmirov, o general Vladmirov, apontava aqui. Só que parece que os alunos da Rússia, aqueles que receberam os erros, aprenderam a desenvolver as velhas táticas de colocar irmão contra irmão, por exemplo, muito bem ou muito melhor do que supunha, por exemplo, os velhos estrategistas dessa guerra lá na Rússia. O Ocidente se tornou muito melhor em relação ao que estava no conceito de guerra cultural do que os seus próprios autores originais. E talvez por isso a Rússia pense hoje que já não existe mais possibilidade de segurar a onda, senão
apertando o botão vermelho nuclear. Querem um exemplo disso? Bem, prestem atenção. Hoje foi publicado no Natural News, pelo grande Mike Snyder, uma informação muito interessante, muito importante. Ele diz o seguinte, que o chefe de inteligência artificial do Google está alertando que precisamos nos preparar para uma superpande. Superpande e aquilo que o gato fala, né? Pois é, porque a capacidade das pessoas normais inventarem novos bugs mortais sempre que quiserem tornou-se uma das ameaças mais sérias que a humanidade enfrenta. Segundo o chefe de inteligência do Google, o nome dele é meio complicadinho, o senhor Mustafa Suleyman, qualquer um, até mesmo um garoto lá no interior da Rússia, pode criar na garagem da sua casa um patógeno capaz de se espalhar pelo mundo todo. Preste atenção. Uma das maiores ameaças que o planeta enfrenta é uma superpande, alertou o chefe de inteligência artificial do Google. Mustafa Suleyman é o bilionário fundador da divisão de inteligência artificial da gigante de informática Google, mas alerta que não são os robôs que representam o maior perigo para a humanidade hoje. Ele afirma que a capacidade de preparar uma pande mortal em casa, no fundo do quintal, se tornará provavelmente comum no final desta década. Mustafa diz que nos próximos 5 anos ou mais, uma criança lá na Rússia poderá desencadear um conjunto de instruções para uma pande, que é mais letal do que qualquer coisa que encontramos ou conhecemos até agora. Bem, aí Mike Snyder faz algumas considerações. Ele começa dizendo o seguinte: o senhor Mustafa fez uma observação realmente muito boa, mas não estou preocupado com uma criança na Rússia. O que me preocupa são as centenas de laboratórios secretos que já estão realizando esse tipo de experiências em todo o planeta. Como vimos, é muito fácil acontecer um acidente, entre muitas aspas. Os nossos cientistas, diz Snyder, sabem que é apenas uma questão de tempo até que chegue a próxima pande e já estão ocupados desenvolvendo novas picadinhas. Bem, aqui o relato é bastante sério e muito preocupante, mas eu, infelizmente, não posso transcrevê-los aqui por conta da censura. Mas que fique então o eco das palavras de Snyder. Eles já estão preocupados e preparando novas picadinhas para novas pandes que virão por aí. O interessante é o seguinte, mas espera aí, eles já estão preparando as picadinhas, mas não sabem exatamente o que causará, qual será o patógeno para a próxima pande? É isso? É isso. Mas eles já estão preparando as picadinhas. Muito bem. Outra matéria, essa aqui saiu no Plano SHTF de Max Lavo, que diz o seguinte, essa foi publicada no dia 5 de setembro, mais conhecido como ontem. Diz o seguinte, entre outras coisas: a Fundação Bill e Melinda Gates estão promovendo um sistema de identificação nacional que irá melhorar o estado de controle e vigilância sobre a população para a classe dominante. A Fundação Gates, sediada em Seattle, orientada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, endossou ativamente os empreendimentos da plataforma modular de identificação de código aberto, cuja sigla é MOZIP, com um compromisso de $10 milhões.
Esses governantes bilionários, diz Slavo, estão investindo muito dinheiro e energia para garantir que possam rastrear e vigiar cada cidadão deste planeta. Gates também está empenhado em garantir que toda a classe, aqui ele usa o termo escrava, receba as picadinhas que os governantes estão desesperados para garantir. Garantir que as pessoas recebam, claro, o máximo que puderem. E daí estão tentando convencer, naturalmente, o máximo de pessoas possíveis. Então, diz Slavo o seguinte: o objetivo da Fundação parece centrar-se em impulsionar um quadro universal de identificação digital, visando especialmente economias de rendimento baixo a médio. Mas, como a história tem demonstrado, com esses avanços surgem também, muitas vezes, potenciais armadilhas, especialmente no que diz respeito à privacidade pessoal. Todo esse sistema estará vinculado a uma pontuação de crédito social e uma moeda digital do Banco Central, sobre a qual os governantes terão total controle. Garantir que todos recebam as picadinhas de que necessitam proporcionará, segundo Gates, um retorno do investimento excepcional e ajudará a manter o mundo protegido contra futuras pantes. Então, o que as picadinhas podem fazer, de acordo com a Inteligência Artificial 2030, é a capacidade de eliminar completamente a pobreza, ao mesmo tempo que contribuem para uma força de trabalho forte. O fabrico das picadinhas também contribuirá para a infraestrutura industrial nacional nas economias de baixo e médio rendimento, como já fora dito. As picadinhas podem até combater as alterações climáticas, segundo Gates. A imunização protege a saúde pública urbana e interrompe a transmissão das doenças, garantindo cidades e comunidades sustentáveis. Isso está na página 14 do documento IA 2030. Eu falei inteligência artificial, é imunidade, A medicina mágica também pode resolver a igualdade de gênero, segundo Gates. A remoção das barreiras à picadinha relacionadas com o gênero contribui para a igualdade de gênero, uma vez que apoia a plena participação das mulheres e a igualdade de oportunidades no acesso aos serviços de saúde. Clima, gênero, sustentabilidade, igualdade. Há alguma coisa que as picadinhas não possam fazer? Bem, a pergunta é retórica, claro, porque elas foram colocadas como a salvação da humanidade. Só que, nesse caso, a salvação da humanidade não depende mais de Deus, e sim de grandes corporações, grandes laboratórios, etc. e tal. Ou seja, um governo que surgiu de grupos, de pessoas anônimas, e transcendeu tudo aquilo que conhecemos como Estado-nação, direito civil, Constituição e tudo mais. Um grupo de iluminados de repente aparece como os donos do mundo, efetivamente, independentemente do mundo real das nações. Perceberam? Aí voltamos então a Vladmirov e é possível compreender por que ele disse: será impossível, praticamente impossível, que não haja um confronto nuclear. É inevitável para ele. Então é isso. Parece que estamos sendo realmente avisados. Tanto o general Alexander Vladmirov, major-general russo aposentado, quanto o cabeça de ponte do globalismo, Bill Gates, estão nos avisando. Olha, pode vir por aí uma super pande logo mais e também uma terceira G nuclear. Vocês foram avisados. É o que estão dizendo todos esses atores, bastante heterogêneos. Pois é. Esperemos, claro, que as populações ainda possam fazer alguma coisa na medida em que acordarem para essa loucura que está sendo gestada, que resultará, evidentemente, numa redução populacional inimaginável. Mas talvez isso, nessa altura do campeonato,
seja pedir demais, né? O mais indicado mesmo é a oração. Rezemos. Voltemo-nos para Deus enquanto ainda há tempo. Até amanhã, se Deus quiser.